Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu vou indicar mais BLs! O último vídeo que eu fiz aqui no canal indicando BLs teve uma resposta muito boa de vocês, teve muita visualização e principalmente muitos comentários, então eu resolvi trazer mais BLs aqui, mais indicações pra vocês, mas dessa vez um pouquinho diferente, até porque eu não queria fazer um vídeo igualzinho de, mais 5 BLs, então eu resolvi indicar pra vocês mini BLs, ou seja, vocês podem assistir muito rápido. São BLs que vocês podem assistir entre algumas tarefas que vocês estão fazendo, então pra quem não tem muito tempo, é uma opção muito legal pra você poder assistir. E pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, não assistiu o último vídeo, eu vou deixar o link aqui no cardzinho, eu acho que aqui, e também na descrição pra vocês assistirem depois desse vídeo, beleza? E pra quem não tá entendendo, BLs são dramas boys love, que são dramas que geralmente tem de 12 a 14 episódios, com uma duração de entre meia hora, 45 minutos, no máximo 1 hora cada episódio. E esses mini, a maioria deles tem de 15 a 20 minutos. Então eu acho que é bem mais fácil, bem mais rápido pra quem não tem muito tempo pra poder assistir, beleza? E como eu tinha dito no outro vídeo, a maioria dos dramas que eu indico são tailandeses, porque a Tailândia tem um mercado muito forte em BLs e eu particularmente estou gostando bastante de assistir os BLs tailandeses, mas a minha primeira indicação aqui hoje é um BL coreano. Sim, vocês ouviram direito, é um BL coreano, que se chama Where Your Eyes Linger. Eu fiquei sabendo sobre esse drama porque eu assisti o Produce X 101, inclusive tem vários vídeos sobre isso aqui no canal e eu fiz vídeo pro canal da KO e tudo mais. E tinha um participante lá que chamava Hang-chan, e agora que o Produce acabou, eu não sei se ele já era ou ele começou a ser agora ator, e ele é o personagem principal, ele é o ator principal desse drama, então eu e os meus amigos, a gente é muito produceiro, e quando a gente... Ih, eu bati na câmera, foi mal. E quando a gente ficou sabendo que ele ia ser o personagem principal, né, o ator principal, a gente precisava assistir, porque a gente é muito BLzeiro e produceiro, então juntou as duas coisas numa só. E o personagem do Hang-chan se chama Tae-ju, ele é um estudante ali do ensino médio, e ele é filho de um dono de uma empresa muito grande, e ele é o sucessor, né, dessa empresa, e o pai dele cobra muito dele, então o pai dele exige que ele vá bem na escola, que ele seja um bom aluno, um bom menino, né, que ele se comporte. Como o pai dele se preocupa muito com ele, porque ele tá sempre se metendo em encrenca, em briga e tudo mais, o pai contrata um segurança, pelo que eu entendi, ele já é contratado há uns bons anos, né, que é o Guk, que é o outro personagem principal. E ele é um menino forte, que manja de 1000 lutas. Eles têm a mesma idade, então justamente a ideia do pai do Tae-ju era contratar alguém que pudesse estar com o Tae-ju 24 horas. Então eles não só vão pra mesma escola, na mesma turma e tudo mais, mas eles moram juntos, eles vivem juntos 24 horas mesmo. E eles são melhores amigos, né? Que sorte. Logo no começo do drama, a relação deles é essa, eles são amigos muito próximos, mas a gente percebe que o Guk já tem alguns sentimentos ali pelo Tae-ju, mas o Tae-ju é muito mulherengo, tá lá com as meninas e fica arrumando encrenca com os meninos, tipo, de briga e tudo mais. Então esse é o começo da história. E aí eles conhecem essa menina que também é estudante, que chama Remy, e ela começa a ter um crush no Guk. E o Guk meio que... Como ele tá meio já sem esperança sobre gostar do Tae-ju, até porque é o emprego dele, então ele nem deveria, né, estar gostando ali do Tae-ju, então ele resolve dar uma chance pra Remy e ele começa a ir nos dates com ela. É mais ou menos isso, porque se eu contar mais, o drama é muito pequeno, se eu contar mais eu já vou contar muita coisa. Mas o início é isso, tipo, ele começa a sair com essa menina. E aí a gente vai ver, né, a reação do Tae-ju, né, que é todo mimadinho e tava acostumado a ter o amigo ali 24 horas. A gente vai ver a reação dele não tendo mais o amigo sempre ali e como ele lida com esses sentimentos. Quando o drama foi anunciado, muita gente achou que seria um bromance, né, então que não teria um relacionamento em si, né, que seriam só, tipo, amigos. Mas acabou que não é um bromance, isso é um spoiler, sim. Mas é isso, assistam para saber o que acontece. E é um drama bem pequenininho, ele tem 8 episódios de 10 minutos cada, então pelo que eu vi, mais ou menos dá pra você assistir em 1h30. É muito bom, vale muito a pena. E eu particularmente gostei muito, todos os meus amigos gostaram muito. É um drama muito bem feito, muito bem produzido. A história, apesar de ser muito curta, acontece muita coisa e ela é bem desenvolvida, os personagens são muito bem desenvolvidos. Ele tem bem cara de Korean drama mesmo, não tem... Eu achei bem diferente da pegada dos BLs tailandeses.
Então, se você gosta de dramas coreanos e você quer ver um BL, talvez seja uma boa opção pra você começar. Então, pra ser o primeiro BL aí pra você assistir. O segundo mini BL que eu trouxe aqui pra vocês se chama The Moment I Need You, ou talvez vocês encontrem só como The Moment, que pra quem já assistiu Two Moons, pra quem é fã aí do SB5, talvez conheça os meninos, porque a Star Hunter, que é a empresa que produziu tanto esse mini BL quanto Two Moons, né, a primeira temporada, eles têm um projeto que chama Superboy, que eu não sei mais ou menos, mas eu sei que os meninos do Two Moons, né, do SB5, tem a ver com esse projeto. E eu sei que os dois personagens principais desse drama, que os atores chamam Pon e Bank, os dois fazem parte, pelo que eu entendi, desse projeto Superboy, que é um outro grupo, né, paralelo com o SB5. Então, pra quem manja aí dessas coisas ou gosta de Two Moons, talvez conheça os meninos ou pode se interessar em ver esse projeto. Mas eu conheci primeiro por esse drama, né? E aí eu vi que tinha a ver com o SB5. Ele é sobre um veterinário que tá de coração partido, ele terminou com a namorada e tudo mais. E aí ele resolve tirar um tempo pra ele mesmo, né? Pra tentar esquecer esse coração partido. E ele vai pra um hotel nas montanhas, assim, é um hotel super bonito. E logo na primeira noite lá, como ele tá de coração partido, ele vai pro bar e fica super bêbado. Só que é um hotel bem chique, tem poucas pessoas e tal. Então quando ele fica bêbado, tipo, só tem ele bêbado lá. Não é que tem uma festa, alguma coisa assim. Não, ele só tá lá bebendo. E aí o barman vê e fica meio tipo, eu vou precisar levar esse cliente de volta pro quarto, porque ele tá aí fazendo bagunça. E, se eu não me engano, ele meio que apaga. E aí o barman vai lá e leva ele de volta pro quarto. E é nisso que começa a história. Então sim, o romance é entre esse veterinário e o barman, o que eu acho genial. E aí é meio que isso, o Mock, né, que é esse menino principal, ele tá super chateado, então ele fica enchendo a cara, ele fica indo lá pro bar e tudo mais. Ele acaba percebendo que esse barman tá meio que cuidando dele, e eles vão começar ali, né, ter uma relação e se apaixonar. O drama é super curtinho, são só 4 episódios de 15 minutos, também dá pra assistir em 1 hora e meia, sei lá, é bem curtinho. E ele é muito soft, então pra quem gosta daquela pegada bem Two Moons mesmo, que é um drama bem fofinho, soft, gostosinho de assistir e com umas cenas bem engraçadas no meio também, tipo, aleatoriamente engraçadas, assim. Então acho que se vocês gostam dessa pegada de Two Moons, vocês vão gostar de The Moment I Need You. E é isso, ele é muito fofinho. O terceiro mini BL que eu vou indicar pra vocês se chama I'm Your King. E eu assisti ele porque eu tava muito interessada no Mark Stewart, que é um ator. Ele faz o Kangla em Love by Chance, então talvez vocês conheçam ele também. Eu fiquei muito interessada nele, quis ver outros dramas com ele, e eu achei esse I'm Your King, e como era pequenininho, eu falei, vou assistir. E também tem o Best, que eu já vi em vários outros dramas, ele fez Love by Chance, ele fez Until You Meet Again. E aí, no final, eu acabei me apaixonando pelo New Year, que é o ator principal desse drama, né, ele é o personagem principal. E eu gostei muito dele, principalmente porque ele é um dos poucos atores que é assumidamente gay. E se vocês olham o Instagram dele, são várias fotos dele com o namorado. É a coisa mais fofa, parece Instagram de casal. Sem contar que ele é um ótimo ator. O personagem do New Year se chama Pound. E a história começa com ele tá indo pra China pra estudar. Então ele resolve dar uma festinha com os melhores amigos dele pra fazer uma despedida, assim, né, em um dos últimos dias que ele tá lá. Se eu não me engano, na última semana que ele tá lá, ele dá essa festa. Eles estão tudo lá enchendo a cara e jogando jogos. E aí eles resolvem jogar esse jogo que se chama I'm Your King, que é um jogo de cartas, então eles embaralham as cartas e distribuem pra todos eles. E aí quem pegar a carta do rei é o rei daquela rodada, né? E aí ele pode mandar em todos os outros meninos. Então, quando você pega a carta do rei, você dá uma ordem pra cada um dos outros. Então, eles passam a noite jogando isso. E aí, na última rodada, o Pound pega a carta do rei. E ele decide que é hora deles pararem ali o jogo, que é hora da festa acabar e eles irem pra casa. E que ele vai dar as ordens no dia seguinte. Então, que a partir do dia seguinte, os meninos vão ter que obedecer ele até a hora que ele for pra China, né? Então, ele usa isso pra poder mandar nos amigos até ele ir embora. E aí, ao longo dessas ordens que ele vai dando, acontecem várias coisas. Então, ele começa dando umas ordens meio maldosas, na minha opinião. Então, o personagem dele, o Pound, ele é bem... Ele não é maldoso, ele não é do mal nem nada. Mas ele também, ele faz algumas coisas que você fica meio, eita, mas é legal porque como o drama é super curtinho, isso dá muita emoção, sabe? Então, apesar dele, ele tem
5 episódios de 25 minutos cada. Não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Mas essas ordens meio más que ele dá logo no começo, dá um bom ritmo pro drama todo. Então eu recomendo ele bastante. Eu acho que o final é bem surpreendente, porque acaba tendo, se eu não me engano, 3 casais no final do drama. E você meio que... Você esperava que eles acontecessem, mas eles acontecem de jeitos que você não esperava. Então isso é bem interessante, eu gostei bastante. E a Mirror King tem uma segunda temporada, mas pelo que eu vi, são outros atores, e não só outros atores, mas outra história, outros personagens e tudo mais. E aí eu não me interessei em assistir. Se vocês assistiram, coloquem nos comentários se é legal e se eu deveria assistir. O quarto mini drama que eu vou indicar pra vocês se chama Reminders. E na minha opinião, ele talvez seja um dos melhores aqui dessa lista. Eu já assisti ele 2 vezes, pra vocês terem noção. E são 3 episódios de 45 minutos mais ou menos. Então até que é grandinho comparado com os outros. Mas ainda dá pra assistir aí em um dia, em algumas horinhas. A história não é 100% conectada, mas seria bom se vocês já tivessem assistido Lovesick e Love by Chance. A história é conectada sim a Lovesick e não a Love by Chance. Mas eu particularmente não assisti Lovesick e não deu problema nenhum, entendi tudo o que aconteceu. E inclusive eu pretendo assistir Lovesick por causa de Reminders. Mas além disso, ela tem os atores de Love by Chance, os 2 casais principais. Mas a história não é relacionada a Love by Chance. Então não são os mesmos personagens, só os mesmos atores, mas com uma pegada ali parecida. E a história é focada nesses 3 casais, né? E eu particularmente acho que ela é um pouquinho mais focada no casal do Sense e do Perth, que é o Son e o Pin. A história começa pra valer quando o Son quer fazer uma surpresa de aniversário pro Pin. Então ele começa a guardar segredos, né, porque ele tá preparando essa surpresa. E aí o Pin, ele é muito inseguro, então ele começa a duvidar ali do Son, achar que ele tá sendo traído e tudo mais. E no meio disso tem o No e o Pan, né, que são o casal principal de Lovesick. E o No e o Pan conhecem o Son e o Pin através de um acidente de carro ali que rola logo no começo. E meio que acaba que o No começa a ajudar o Son nessa surpresa de aniversário pro Pin. E o Pin começa a duvidar de que o Son tá traindo ele com o No. Então esse é meio que o plot dos 2 casais, né? Porque o plot do Son e do Pin é essa dúvida aí da traição. E do No com o Pan é não só que eles dão conselhos pro Son e pro Pin, e eles não seguem os conselhos, digamos assim, mas também um pouco dessa dúvida aí. Então o Pan também começa meio que duvidar do No, do que ele tá fazendo ali, ajudando toda hora o Son, e não tá saindo mais com ele, então eles não se veem tanto. Esse é mais ou menos o plot desses 2 casais. Eu não sei se eu expliquei tão bem, mas é mais ou menos isso. E aí tem o outro casal, que é T-Wish, que eu amo, inclusive... eu acho que esse é mais um 2 em 1, porque eu preciso indicar pra vocês assistirem T-Wish, que é meio que a continuação de Reminders, só que focada só no Two e no Wish. Inclusive eu amo os nomes, casalzinho e T-Wish. O plot do Two e do Wish é que eles não namoram e eles gostam um do outro, mas eles nunca falam e nunca fazem nada sobre isso. É meio que os outros amigos ajudando, dando dicas pra como eles deveriam, né, começar o relacionamento deles, porque todo mundo sabe que eles se gostam, mas ninguém faz nada sobre, e eles não fazem nada sobre. É mais ou menos isso, são 3 episódios, eu acho que dá pra assistir bem rápido e é bem divertido. E pra quem assistiu Love by Chance, eu acho que Reminders acerta exatamente onde Love by Chance erra. Tipo, pra mim, né? Porque eu assisti Why Are You antes de assistir Love by Chance. Então eu tava muito acostumada com o Sense, que é o ator, fazendo um personagem muito mais o Tutor, né? Que é bem mais a cara dele. E aí, quando eu assisti Love by Chance, eu achei o Peach muito sem graça. E aí, eu assisti, eu adorei Love by Chance, tô super esperando aí a segunda temporada, mas eu sempre ficava um pouco com preguiça do Peach, apesar do Sandy ser um dos meus atores favoritos. E aí, quando eu assisti Reminders, eu acho que eu gostei muito mais, justamente porque o personagem do Sands é muito mais parecido com ele e com o Tutor, né, do que parecido com o Peach. Então eu acho que Reminders ainda tem mais esse ponto positivo por ser um personagem no Sands que eu acho bem mais a cara dele, que eu gosto muito mais de assistir. E a última indicação que eu trouxe aqui pra vocês é, na verdade, um 3 em 1, então eu acho que eu indiquei muito mais do que 5 BLs nesse vídeo, mas se chama End of Love. E por que, né, são 3 em 1?
São 3 mini-dramas, né, que são 4 episódios. Na verdade, os 2 primeiros têm 4 episódios de 45 minutos cada um, então até que é bem longuinho comparado com os outros. E o último, né, o terceiro, são 3 episódios de 45 minutos. As histórias são todas conectadas, então você tem que assistir, inclusive, na ordem. Você tem que assistir End of Love Tosara, depois End of Love Love Mechanics, e por último, End of Love This is Love Story. Todas as 3 histórias são no mesmo universo, com mais ou menos os mesmos personagens. O que eu acho legal é porque quando você assiste Tosara, você vê o casal principal e você já vê o casal secundário. Então eles têm papéis importantes no primeiro drama. E aí no segundo eles são o principal. E aí enquanto você tá assistindo Love Mechanics, o Noah, que é o personagem principal de This is Love Story, tem um papel também muito importante em Love Mechanics. Então, por isso que eu falei, você tem que assistir na ordem, senão você não vai nem entender direito ali a história. E o legal é que se você assiste Tosara e gosta, você vai gostar de todos. Porque todos são conectados e vão sempre aparecer ali os personagens que você gosta de novo. E é sempre mais ou menos o mesmo grupo de amigos e tudo mais. Então é bem divertido de assistir. O motivo que eu mais indico todos os End of Love, principalmente eu acho que o Tosara, são os diálogos. Eu acho que é um dos poucos BLs que eu vi que tem diálogos realmente importantes. Por exemplo, quando vocês assistiram o meu outro vídeo de BLs, eu coloquei vários alertas de temas bem pesados que os outros BLs falam e mostram, mas de um jeito errado. Então eles romantizam coisas que não deveriam, como por exemplo abuso e outras coisas assim. E o que eu achei muito legal de End of Love é que, primeiro, não tem nada disso, então eu assistindo não vi nada de errado, nada que eu falasse, ai, estão romantizando coisa que não deveria. E mais do que isso, eles trazem diálogos mostrando que muitas coisas que são romantizadas em relacionamentos não deveriam ser, deveriam ser mais dialogadas, sabe? Então, logo em Tosara, eles já têm diálogos sobre ciúmes e sobre possessividade um com o outro, que eu acho muito importante. Eu acho que são coisas que não só os BLs deveriam falar, mas os casais deveriam conversar, sabe? Então, quando eu assisti Tosara e depois também em Love Mechanics e This is Love Story, quando eu vi que eles tinham esses diálogos muito legais, eu gostei mais ainda da história. E eu vou contar aqui rapidinho pra vocês o plot principal de cada um desses 3 dramas. Em Tosara, Tosara já é o nome do casal, então eu acho muito bonitinho. Se eu não me engano, é a junção do sobrenome dos dois. Mas em Tosara, os personagens principais são o Gun e o Bar. E o Gun tem esse crush no Bar desde o ensino médio, então há anos ele já é apaixonado pelo Bar. Mas ele nunca falou nada porque ele queria entrar na faculdade de medicina. E então ele tava muito focado ali nos estudos dele. E eu lembro que, se eu não me engano, a mãe dele não deixava ele namorar e nem fazer outras coisas, porque ele precisava ali se focar e entrar na faculdade, e ele realmente entrou. Então, Tosara já mostra eles na faculdade, o Gun tá na faculdade de medicina e o Bar tá na faculdade de engenharia, né, que são as clássicas dos BLs tailandeses. Quando eles se veem de novo na mesma faculdade, o Gun vê ali a oportunidade de finalmente poder conquistar o crush dele, né? Já que agora ele já tá pleno lá estudando. Basicamente, os primeiros episódios é essa conquista ali do Gun, ele sempre investindo no Bar. Então é mó bonitinho. Eu não vou contar muito mais, porque os dramas são pequenos. Se eu contar muito, eu conto a história já. Eles são engraçados, porque o Bar tá sempre tipo: para de dar em cima de mim, para de ficar me dando presente, sai daqui. Aí os amigos ficam: por que você não dá uma chance pra ele? O Gun é mó bonitinho, vai lá, é mó legal, eu acho mó bonitinho. Aí depois vem Love Mechanics, que dos 3 dramas é o mais famoso e é o meu favorito, porque realmente é muito bom. E eu sou apaixonada pelo Mark, que é o personagem principal. Ele é muito bonito, ele é muito fofo. E o Mark, em Tosara, ele também tem um crush no Bar. E ele também está investindo no Bar. Só que, né, a gente já sabe, isso não é nenhum spoiler, ele leva um fora. E ele tá de coração partido. E esse é o começo de Love Mechanics. Então, inclusive, Love Mechanics já é bem mais avançado, porque, juro pra vocês, isso talvez seja um spoiler, mas é um spoiler bom. No primeiro episódio, na primeira cena, eles já estão se pegando. Mas o que acontece? Como o Mark tava de coração partido, né, de ter levado esse fora do bar, ele... eu ia falar, ele vai pro bar. Ele vai pra uma balada, ele vai pra um clube.
E ele enche a cara porque ele tá triste, e ai meu Deus. E ele vê o Vi, que é do grupinho de amigos ali do bar. E ele confunde o Vi com o bar. E eu já disse o que acontece, mas é isso, vocês entenderam. Aí depois disso acaba ficando um clima entre os dois, né? Porque eles ficaram. Só que o Vi namora. E aí tem todo o rolo do Vi com a namorada dele, porque ela também não é a melhor namorada do mundo, eu não vou contar o que acontece, mas ela faz coisas erradas. E aí o Vi vai acabando descobrindo essas coisas, enquanto ele também descobre os sentimentos dele pelo Mark. Love Mechanics é bem mais dramático do que Tossara. Então Tossara é mais pra cima, é mais divertido, é mais alegrinho de assistir. E Love Mechanics é mais intenso, eu acho. Todo o romance, o relacionamento dos dois, todo esse lance do Vi namorar e o Mark tá ali de novo gostando de uma pessoa que não corresponde, né? Mas eu acho muito mais... É que é melhor. Tossara é muito bom pra comparar e dizer que é melhor, mas não sei, eu gostei bastante. É meu favorito, é isso. E aí, depois de Love Mechanics, a gente tem This Is Love Story, que o personagem principal é o Noah. Sim, o nome dele é muito difícil de pronunciar, mas eu copiando quando eu assistia, eu acho que é assim. Lá em Love Mechanics, o Noah, tem que fazer um pra falar o nome dele. Ele tinha um crush no Mark, e aí é mais um aí com crush não correspondido. Em This Is Love Story, ele finalmente encontra aí um crush que talvez seja correspondido. E esse menino que ele começa a crushar, que é o Param, é irmão mais novo do Gun, que é do casal principal de Tossara. Então, eu falei pra vocês que se vocês gostam de um casal, vocês podem assistir os 3 dramas tranquilamente, porque todos os personagens aparecem nos 3 dramas e aparecem bastante. Então, todas as histórias são bem conectadas. Mas This Is Love Story, na minha opinião, é o piorzinho. Não é que ele é pior, ele é legal de assistir. Mas o problema foi que o Covid acabou atrapalhando as gravações de This Is Love Story, então por isso que ele só tem 3 episódios. E o drama se passa muito mais em cenários assim, indoor, né? Então não tem gravações externas, tem muito pouco, porque já tinha várias normas sobre as gravações, né? Então tem várias cenas dele só, por exemplo, mandando mensagem, postando coisa no Facebook, interagindo online, né? Acabou também que não podia, quando eles gravaram, não podia ter tanto contato físico entre os atores, então isso também atrapalhou um pouco. Porque pra mim condiz na história, porque o Param ainda é um estudante do ensino médio, enquanto o Noah tá na faculdade. E não só isso, mas o Param é muito inocente, é o primeiro amor dele, ele sempre fala que ele nunca gostou de ninguém, nunca teve relacionamento nem nada. Então, acabou que esse lance de não ter muito contato físico, eu achei que condiz com o drama, porque o Param é muito inocente, mas ao mesmo tempo muita gente reclamou, porque, sei lá, não é no nível de Love Mechanics ou de Tossara, por exemplo. Mas eu não acho um drama ruim. Eu lembro que quando o segundo episódio saiu, teve um problema em uma das partes que o Noah tava no Facebook e não apareceu o que ele tava escrevendo, e aí eles repostaram de novo. E aí, por conta de tudo isso, a galera caiu em cima e falou que o drama era ruim e tudo mais. Mas se vocês forem assistir agora, já tá lá consertado, então se vocês assistirem no YouTube, tem legenda em inglês no canal oficial, talvez tenha em português também, alguns dramas tem. Então já dá pra ver direitinho e a história tá lá completa. O final é super fofo, é clichê, mas é fofo. Mas comparada com os outros dois não é tão bom, mas eu ainda indico, eu ainda acho muito legal de assistir. Mas é isso, gente. Esses foram os 5 ou talvez 9, eu acho, no final, mini BLs que eu queria indicar pra vocês. Se vocês já assistiram algum deles, coloquem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês gostam ou não. E se vocês conhecem outros mini BLs, também deixem nos comentários, porque eu tenho muito interesse em assistir, então por favor coloquem, vai que eu não conheço e quero assistir também. E para outras pessoas lerem e assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhem o vídeo, é sempre muito importante, me ajuda bastante se vocês deixam o like, compartilham e tudo mais. Não se esqueçam de assistir o outro vídeo, o dos 5 BLs, que daí são 5 BLs completos e grandes. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau!